Então vamos lá. Nosso joguinho, ele vai trabalhar os conceitos de laço e de seleção. Então, ele é um jogo que envolve geração de números aleatórios, controle e loop. Então, primeira coisa, eu vou jogar com vocês para vocês entenderem como ele é, e a gente vai fazer ele de duas formas. A gente vai fazer a máquina escolhendo e a máquina tentando acertar. Como é que ele é? Então, ele se chama 0 a 100. Não sei se eu citei aqui ou não. Ele se chama 0 a 100. Ele está lá nas atividades, eu acho que lá na parte de projeto. Se vocês forem lá para a parte de projeto, Temp, FUP, lá na parte de projeto, lá no finalzinho, jogos em modo texto, tem aqui, adivinha o número entre dois limites, aqui o 0 a 100. Adivinha o número entre dois limites. A gente vai fazer esse projetozinho aqui hoje, tá? Então vamos entender como é que ele é. Existe um jogador que escolhe um número e um jogador que tenta adivinhar esse número. O objetivo do jogador que tenta adivinhar o número é acertar o número. E o jogador que escolheu o número vai ficar dizendo se o número é maior ou menor. Então vamos brincar aqui. Então, deixa eu pegar aqui meu celular. Fone. Então, eu escolhi um número. Aí vocês vão ter que entender quais são os critérios para ganhar e perder. Eu escolhi um número. Ele acerta se ele acertar o número. E ele ganha se ele acertar o número. E ele perde se o intervalo ficar tão pequeno que só sobre esse número. Então, vamos jogar para a gente entender. 0 a 100. 13. Como é maior do que 13, então eu vou ajustar o intervalo agora para 13 a 100. Nem pode ser 13, nem pode ser 100. 13 a 100. 20 a 100. 20 a 50. 30. Então eu tenho que ajustar o intervalo. Então vai ser 30 a 50. 31. 31 a 50. 40 a 50. 40 a 45. 43, certo? Então ele ganhou o jogo. Se ele tivesse dito 43, tá vendo? Se ele tivesse dito 42, ficaria de 42 até 45. Aí ele só tinha que ter as opções de 43 e 44. Ou ele ia acertar 43, ou ele ia dizer 44. Se ele dissesse 44, ia ficar 42 até 44. Entre 42 e 44 só tem quantas opções? Uma opção. Nesse caso, eu ganho. A chance de eu ganhar é pequena, é 20 e poucos %. Porque ele tem todas as chances de acertar, inclusive na última. Tudo bem? Então, esse é o jogo. A gente vai fazer, primeiro, a máquina escolhendo um número aleatório e eu tentando acertar. A máquina vai perguntar para mim, diga o número de 0 a 100. Aí ela já vai ter escolhido o número, eu vou dizer 50. Aí ela vai dizer, não, é menor, diga o número de 0 a 50. Ela vai me guiando para que eu tente acertar o número. Depois a gente vai fazer a outra versão, que é eu escolho o número e vou dizendo para a máquina se é maior ou menor. Então, o que a gente vai ter que aprender para poder fazer isso? Como é que eu gero um número aleatório? Como é que a máquina, o computador, consegue gerar um número aleatório? Então, eu não lembro. Vamos pesquisar aqui. Como gerar um número aleatório de 1 por partes. Como gerar um número aleatório. Deixa eu mudar o tema aqui. Peraí.
Como é que eu mudo o tema aqui? Blá, blá, blá. Settings. Tema, é muito ruim ficar vendo escuro. Acho que é aqui. Assim? Não. Eu não quero ver isso. Aparência. Pronto, deve ser aqui. Tema. Modo. Light. Então vamos ver o que ele está dizendo aqui. Para gerar um número aleatório, a gente vai utilizar o módulo de RAND. O módulo de FMT é para formatação. O RAND a gente vai utilizar para gerar números. E se eu passar um parâmetro para esse int n, ele vai gerar um número de 0 até esse valor. Então, bora testar aqui. Então, se eu fizer aqui rand.int n, eu quero um valor de 0 a 10. Vamos testar aqui. Aí ele inseriu o módulo mathRand para eu poder usar os números aleatórios. Eu quero saber se isso daqui vai gerar um número de 0 a 10. Deixa eu rodar esse breguesso aqui várias vezes. Eu estou aqui. 7, 3, 1, 4, 2. Ok. Então, o meu número vai de 0 até o limite. Tá? 0 até... Se eu fizer 2, quais são os números que ele vai gerar para mim? 0 e 1. Então, aqui eu só tenho 0 e 1. Cadê o 0? Ah, tá. Só não estava aparecendo. Então, vamos acompanhar comigo a lógica para a gente aprender a construir a função. Isso daqui me dá um número entre 0 e alguma coisa. E se eu quisesse um número de 1 até 10? Se eu quero um número de 1 até 10, eu posso gerar um número de 0 até 9, e aí eu faço o quê? Somo mais um nele. Gero um de 0 até 9, e quando eu somo mais um, eu desloco o intervalo. Desloco. Então, se eu quisesse um número de 0, de 1 a 10, eu poderia fazer um número até 9, 0 a 9, e somaria mais um para arrastar o intervalo todinho para a direita. Então, agora, ao invés de ser de 0 a 9, vai ser de 1 a 10. Ok? Então, se eu quisesse de menos 10 até 10, primeira coisa que você tem que pensar é, quantos números eu vou ter no intervalo? Vamos pensar menor. Se eu quisesse mais simples, se eu quisesse ou 2, ou 3, ou 4, essas três opções, eu quero gerar um número de 2 até 4, 2 ou 3 ou 4, quantos números eu tenho no intervalo? 3. Então, qual é o RAND que me gera um número com 3 possibilidades? Não, 3, porque isso daqui vai me gerar 0, 1 e 2, não é assim? Se eu boto o módulo 3, ele me gera 3 possibilidades, 0, 1 e 2. Só que eu não quero que ele comece do 0, eu quero que ele comece de onde? Do 2, eu quero que ele faça 2, 3 e 4. Então, eu tenho que somar mais o quê? Mais 2. Então, isso daqui me diz quantos números eu tenho no intervalo, e esse daqui me diz aonde o meu intervalo começa. Ok? Então, se eu entendi essa lógicazinha, quantos números tem no intervalo e onde o meu intervalo começa, eu consigo gerar qualquer faixa de qualquer lugar. Ok? Então, vamos começar primeiro fazendo a máquina escolher o número e eu tentando acertar o número que a máquina escolheu, beleza? Para ficar mais fácil. Então, a máquina vai escolher o número. Então, vamos dizer que a máquina escolheu, vai ser o escolhido, é o new. O escolhido, eu quero que seja de 0 a 100, mas não pode ser o 0 e não pode ser o 100.
Se eu fizer rand int n de 100, vai me gerar de 0 a 99. Na hora que eu somar mais 1, ele vai me jogar de 1 a 100. Só que não pode ser 100. Os intervalos eles não entram. Quando eu digo de 0 a 100 no jogo, o cara só pode escolher, na verdade, de 1 até 99. Então, até 99 mais 1. Ou seja, o cara aqui vai gerar de 0 a 98, quando eu dou mais 1, vai ficar de 1 a 99. Então, a máquina escolheu um número de 0 a 100. Passo 1, feito. A máquina escolheu o número dela. Passo 2. Eu vou ter que dar o meu chute para a máquina. Tudo bem? Eu vou dizer qual o valor que eu chutei. Então a máquina vai ter que ler esse chute. Então o meu chute vai ser o inteiro. E aí eu vou ler esse chute. fmt.scan. Scan. Ok, mas vamos lá. Você sabe quanto tempo vai durar o jogo? Não. Então, quando você não sabe quantas vezes você vai ter que fazer uma coisa, você vai estar onde? No loop. Então, eu sempre sugiro, quando vocês não sabem que horas entra no loop, que horas sai do loop, qual é o critério, mete um loop infinito ali e depois a gente vê qual é o critério de saída. Entendeu? Então, a gente vai fazer isso daqui, sei lá quantas vezes. Como é que eu faço um loop infinito? Faz um for e pronto. Tem um loop infinito aqui. Tem um loop infinito. Então, vamos lá. Tem um loop infinito. A máquina escolheu alguma coisa e eu chutei. O que é que a máquina tem que dizer para mim agora? Se eu acertei e se eu tiver errado, o que é que ela tem que me dizer? Exatamente, se está maior ou menor. Então, em algum lugar, a gente vai ter que controlar quem é o limite inferior e quem é o limite superior. Então, na hora que o jogo começa, qual é o inferior? E qual é o superior? 100. Beleza? Acabei de chutar. Vou botar a mensagenzinha aqui para não ficar tão... Print ln. Digite seu chute. Aí eu li o chute e vamos agora pensar com uma máquina. Quais são as opções que podem acontecer agora no jogo? A mais óbvia. Qual é a mais óbvia? Eu chutei e a máquina já tinha escolhido um número. Qual é o caso mais óbvio? Não, o mais óbvio é acertar. O que acontece se eu acertar? Não é não? A máquina escolheu 37, eu não sei. Mas se eu disser 37 e bater com o número que o rand dela gerou, acabou o jogo? Acabou o jogo. Então vamos aqui pro primeiro caso, né? Se o quê? Se o meu chute for igual ao número escolhido da máquina, o que acontece? Como é que eu paro o loop? Break. Eu dou um break e aqui eu posso dizer parabéns, você acertou. fmt.println acertou. Depois a gente vai dar uma lapidada aqui nos nossos códigos. Mas se eu não acertei, eu tenho outras duas opções. Qual é? Você tem acertado um número maior do que o... Então vamos lá. Se ele escolheu 50 e eu chutei 70, o que foi que aconteceu? E a máquina escolheu 50, mas eu disse 70. O que é que aconteceu e o que é que ela tem que me dizer? Seu chute foi maior do que eu escolhi, né? Não. E a máquina tinha escolhido 50 e eu chutei 70. Ela tem que dizer que o número dela é menor. Qual é o teste que eu faço? Se o meu chute for maior do que o escolhido, o que é que ela tem que dizer? Chutou muito alto. Ou então que o valor é
menor. É menor. Se não, FMT é maior. Eu nem sei porque que eu fico fazendo assim, se eu posso botar acento. Só que ele vai voltar, assim que cair nesse else, ele vai voltar para você dar outro chute. É, porque eu não estou preso dentro do laço. Qual é o único caso em que eu consigo sair desse laço, do jeito que está aqui? Quando eu acertar. Não importa se eu chutar para mais, ou chutar para menos, ou jogar fora do intervalo. A única coisa que ele está fazendo aqui é verificando se é maior ou menor e me guiando, mas ele não está guardando contexto de nada. Em que situação o continue, então? O continue se você quisesse voltar para o começo, sem ver o resto do código. Sem ver o resto do código. Mas como aqui eu estou tudo dentro dos if else, aí aqui ele sempre vai voltar para o começo e eu só saio aqui no break. Estou preso aqui infinitamente até acertar o jogo. Por enquanto eu não tenho critério de perder, eu não tenho nada, eu não tenho controle de 20 até 50, de 20. Simplesmente a máquina está me guiando. É maior, é menor, é maior, é menor, é maior, é menor, até eu acertar. Bora ver se a gente consegue? Vamos lá. Então, se eu rodar aqui, eu estou rodando interativo, ele não tem como sair daqui, né? Para rodar, eu tenho que rodar no modo de execução. Existe seu chute? 50. É maior, então vou de 80. É menor, então tem que ser 50 a 80, né? 60. É menor. 50 a 60. 55. Acertei. Bora de novo. 50, 60, 70, 80, 90. Então tá entre 80 e 90. 85, 87. Pronto. Não. Era menor que 85, né? Errei. Então menor que 85 é 80. Por isso tem que ter os intervalos. 83. Pronto. Então aqui eu perderia o jogo, porque é maior do que 80. Ai, não, né? É maior do que 80 e é menor do que 83. Quais as opções? 81 e 82. Se eu não acertasse agora, na minha última chance, eu perderia o jogo. Entenderam como é que funciona? Sobrando só um. É sobrando só um. Então, ou é 81 ou é 82. Deixa eu testar. 81, minha última chance, acertei. Se eu tivesse errado, eu tinha perdido. Beleza? Aos pouquinhos, agora a gente vai melhorando o nosso código. O usuário tinha que ficar lembrando dos intervalos. Só que eu quero que a máquina me lembre dos intervalos. Então, eu vou dizer aqui quem é o inferior, que começa com 0, e o superior, que começa com 100. Vamos lá. Se por acaso eu chutei acima do limite, quem é que muda? O inferior ou o superior? Bora lá. Ele diz assim, 0 a 100. Aí eu chuto 50, mas eu chuto 70. Então o que é que muda? O inferior ou o superior? Superior, porque agora não é mais 0 a 100. Na hora que eu chuto 70, o superior passa a ser 70. E ele vai dizer o quê? 0 a 70. Se eu disser 20, o que é que vai acontecer? Ele vai dizer de 20 até 70, porque o número que ele escolheu foi 50. E se eu disser 65, o que é que ele tem que mudar? Superior, ele vai dizer de 20 até 65, e ele vai ajustando assim. Então, se o meu chute é para mais, o superior vai receber o valor do chute. E se eu chuto para menos, o inferior vai receber o valor do chute. Agora ele pode sempre dizer, digite seu chute entre. Eu vou colocar aqui os valores, %D e %D. Na matemática, esse símbolozinho diz que eu não
que os intervalos não entram, né? Os limites não entram. Então aqui eu preciso de um printf para poder aparecer as variáveis, /n, inferior e superior. Então a máquina vai ficar dizendo o tempo todo: digite seu chute entre 0 e 100. E aí quando a pessoa chutar, ele vai calcular se eu chutei para mais e ajustar o intervalo superior, ou vai calcular se eu chutei para menos e ajustar o intervalo superior. Vamos jogar de novo. Eu não vou botar a quebra de linha, que eu quero que ele digite na mesma linha. Então, vamos lá ver aqui como é que vai ficar o seu jogo. Olha como melhorou. Deixa eu dar só um espacinho aqui. Digite seu chute entre 0 e 100. 70. O que é que eu espero que o meu código... eu não sei o que foi que a máquina escolheu. Eu não sei, bora lá. É maior... ele ajustou. É maior e disse que tem que ser agora entre 70 e 100. Então, vamos de 90. É maior. 90 e 100. 95. É menor. Entre 90 e 95. 93. Se for 94, eu perdi, né? É menor. Então, agora ainda tem a última chance. 90... só que 91. Acertei, ufa. Eu não consigo errar, mano. Eu quero perder 50, 25, 12, 6, 4, 2. Égua. 50, 25, 30, 27. Égua. É ruim quando você é muito bom em algo, né? 50, 25. Eu quero perder, máquina nojenta. 30, 27. Pronto, perdi. Na teoria, o que era para acontecer, se eu estivesse jogando de jogo de verdade, o que era para ter acontecido agora? Perdeu. Por que eu perdi? Sobrou só um. Dentro desse intervalo só tem uma possibilidade, concorda? Isso. Então a máquina não era para me permitir jogar de novo, era para dizer: você perdeu. Então vamos entender esse caso aqui para colocar isso dentro do nosso if else, para também parar o jogo, porque atualmente o jogo só para quando eu ganho, só que também é para parar quando eu perco. Então o que seria esse caso bem aqui? Seria se o superior menos o inferior menos 1 igual a 1. O que é esse caso aqui? O superior menos o inferior é igual a 2. Superior menos inferior igual a 2 significa que eu só tenho uma opção. Exemplo, entre 98 e 96, só tem uma opção. Entre 40 e 38, só tem uma opção. Então, bora lá para esse caso aqui. Eu vou precisar aqui de um outro else if. O else if para ver se eu perdi. Vou digitar. Else if superior... Não, calma aí. Eu só posso fazer isso depois de recalcular, né? Depois de recalcular... Professor, não podia estar fora desse if, assim, já que não tem nada a ver o chute com o escolhido? Tem tudo a ver. Ou então a gente faz aqui no começo de tudo. No começo de tudo. Ou aqui no final, depois de ajustar superior e inferior, ou no começo de tudo para saber se ele ainda pode jogar. Das duas, uma. Ou no finalzinho, depois de ele recalcular tudo, ou antes de jogar. Eu poderia colocar aqui: se superior menos inferior for igual a 2... só que aqui, exatamente, eu teria que dizer o quê? fmt.println, você perdeu. Você perdeu, o número era escolhido, e como é que eu saio? Break. No X você dá play, volta para
Vou fazer isso, eu ia fazer de propósito. Vamos debugar aqui. Vamos mostrar o escolhido para eu perder de propósito e ficar jogando feito abestado. fmt.println escolhido. Então, vamos jogar de novo. O escolhido é 65. Então, vamos aqui de gaiato fazer o 64. É maior 67. É menor. Agora eu vou de 66. É para ele dizer o quê? Você perdeu. Se o nosso código está certo, é menor, você perdeu, o número é 65. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ok. O que esse código não tem aqui agora? Esse código... Esse código não tem... ele não lida com a burrice do usuário. O usuário, ele nunca é amigo do programador. Digite seu chute entre 0 e 100. 1000! Entre 0 e 1000. 20! Eita, pleura! 20! Então, o que a gente não tem aqui? A gente não tem o controle de entrada. O usuário está podendo digitar qualquer coisa, eu não estou controlando, nem controlo se o valor que ele chutou está dentro do intervalo e nem estou controlando se ele chutou um valor válido, se ele disse um número inteiro mesmo. Então, eu preciso ainda dessas duas coisas para finalizar o meu código. Aí eu vou mandar esse código para vocês. Vocês vão ter um tempo aí, uma meia horinha para estudar, tentar refazer os passos aos pouquinhos, mas por enquanto a gente precisa de duas coisas. Quais são as coisas que a gente precisa para poder impedir que o usuário faça isso? A primeira é ver se ele digitou o número dentro do intervalo. Isso é fácil, né? Eu poderia pegar o valor... Onde é que ele está chutando? Bem aqui, né? Bem aqui ele chuta. Eu posso prender ele aqui dentro até ele chutar um número válido. Tá vendo aqui, ó? Digite um número e leia o número. Como é que eu prendo ele eternamente em algo, dentro de algo? Continue. Não, porque se eu boto o continue, ele volta para o começo. Também vale, né? O continue também resolveria aqui, porque ele voltaria para o começo. Como é que eu sei se ele digitou um número válido? Se o chute, ele é válido se o quê? Se for maior do que inferior e o chute for menor do que superior. Isso significa que ele é válido. Chutou um número dentro do intervalo. Capite? Como é que eu sei que ele é inválido? Exatamente. Se for o contrário disso, ou você faz a negação na marra aqui, ó, o contrário disso, ou faz a negação manual. Se for menor ou igual a inferior ou maior igual a superior. Se isso aconteceu, ele chutou errado. Então eu tenho que mandar ele dizer de novo. Então eu posso só, por exemplo, aqui dar o continue. Continue vai fazer o quê? Fazer ele voltar para esse for e pedir o chute de novo. Por que está dando errado? Ah, tá, é porque é ou. Olha como é que ficou legal. Eu li o chute do cara. Se ele chutou errado, menor do que o inferior ou maior do que o superior, eu ignoro e mando ele chutar de novo. fmt.println chute dentro do intervalo. Nobre alma. Vamos testar. 0 a 100, 1000. Chute dentro do intervalo, nobre alma. Menos 50. Ó, tá vendo? Agora pelo menos ele só entra 50. Se eu... Agora a gente precisa do segundo erro. Qual seria o segundo erro? Você digitar uma letra? Se ele não digitar um número, digitou 20.
Ué, não. Por que ele está o tempo todo chute? Por que ele executou isso daqui 5 vezes? Quem é que consegue chutar? Porque ele leu 5 letras. Porque ele tem. E se eu tentar a uva, ele vai fazer quantas? 3 vezes. Ele pega uma letra do buffer, verifica se esse negócio é um inteiro, descobre que não é um inteiro e falha. Pega outra letra do buffer, verifica se esse negócio é um inteiro, descobre que não é um inteiro e falha. E ele está o tempo todo consumindo dados do buffer e falhando, tá vendo? Consumindo dados do buffer e falhando. Então aqui a gente precisaria de 2 coisas. Verificar se ele leu corretamente, e se ele não leu corretamente, eu tenho que dar um jeito de limpar o buffer, para ele não ficar tentando pegar o resto do buffer. Para saber se ele leu corretamente é fácil. O scan, ele me diz se deu certo, tá vendo? Ó? Se ele conseguiu ler. Então eu sei que se por acaso, quantidade de dados, ó, lidos, quantidade lidos. Se quantidade lidos for igual a 0, significa que ele não leu. Se quantidade lidos for igual a 0, aqui ele precisa de 2 valores. O segundo valor seria o tipo do erro. Eu ignoro, tá certo? Se ele não conseguiu ler corretamente, eu posso dizer, digite um número, fmt.println, a entrada precisa ser um número. Então agora, pelo menos, ele sabe que 20. Ah, tá. O que ficou faltando eu fazer? Não, o que eu fiz aqui, ó. Voltar para o começo. Continue. O cara digitou uma letra, eu identifiquei que ele não digitou um número, eu mando ele digitar um número e faço ele voltar para o começo. 20. A entrada precisa ser um número, a entrada precisa ser um número, a entrada precisa ser um número. Agora me falta uma coisa, que é limpar o resto das coisas que ele digitou. Eu tentei ler um número, li a quantidade de elementos lidos, ele percebeu que isso não é um número, mandou o cara digitar um número, só que o buffer ainda está cheio de sujeira. Eu preciso de dar um jeito de limpar o buffer. Vamos descobrir como é que eu faço isso em Go. Como limpar o buffer de entrada em Go. Vamos ver como é que eu limpo o buffer de entrada. Vai, como é que eu limpo o buffer de entrada? Tem que parar e dar play de novo. Tá travado? Bugou. Abre um novo chat. Bugou. Bugou? Minha internet morreu? Não, acho que foi o chat que veio desse. Abre um novo site. Como limpo o buffer de entrada em Golang? fmt.scan. Não, eu quero do fmt.scan. O fmt.scan não consome o enter, blá blá blá. Tá. Ok, deixa eu pedir uma resposta direta. Tentei ler um inteiro e o usuário digitou um texto. Quero limpar o buffer. Vamos lá. Vou pensar como aluno. O que é que ele vai dizer aqui? O texto continua no buffer, tudo bem. Então, o que é que ele está mandando eu fazer? Tá. Ele está dizendo para eu criar essa função aqui, ó. Ele está mandando eu criar essa função
e usar essa função para limpar o buffer até o /n. Então é o que a gente vai fazer. Vou copiar esse código aqui, que é uma função. Vou colar isso daqui antes da minha main. E agora, para limpar o buffer, eu vou chamar essa função. Clear std. Clear std. Vamos testar nosso código agora. Banana. Ó. Limpou o buffer. 1000. 50 é maior 70, é maior 80, é menor 75, é maior 77. Acertei. O que eu vou fazer agora? Bora lá. Eu vou mandar esse código para vocês, tá certo? Eu acredito que o aprendizado acontece por iteração. Vocês precisam 0. Peraí. 20. 50. 30. 40, 45, 42, ok, você perdeu 41. Então o nosso código está pronto. Vou tirar o debug aqui. E aí, vocês acharam ele médio complicado, muito complicado ou só complicado? Eu só não entendi essa parte de quantidade de leads. Por que igual a 0 se ele deu 20? São 5. Não, assim, ó. O scan, você tentou ler um inteiro. Beleza? Não, o scan ele lê o que você mandou ele ler. O que foi que você mandou ele ler? O que é que o chute é? O inteiro. Aí ele está te dizendo se conseguiu ou não ler as coisas que você mandou. Você mandou ele ler quantas coisas? Uma coisa. Às vezes a gente não manda ele ler várias coisas, endereço de algo, endereço de outra coisa, você não pode mandar ele ler várias coisas em sequência. Então, essa resposta aqui é dizendo quantas das coisas que você pediu, ele conseguiu ler. Você pediu para ele ler quantas? Uma. Então, se ele conseguiu ler 0, é porque ele não conseguiu ler. Se ele não conseguiu ler o inteiro, é porque a pessoa digitou outra coisa que não era um inteiro, um texto. Então, o que é que você faz? Você usa aquela função que o ChatGPT disse que fazia para descartar o que tem no buffer, para você não ficar consumindo aquele texto todo, até o enter que o usuário digitou, para ele poder digitar de novo. Então, eu acredito que a melhor coisa depois de fazer uma prática dessa é, número 1, pega o código. Eu vou mandar esse código agora para vocês para o Notepad e você pode, aí você trabalha como você achar que aprende melhor. Você pode começar a modificar uma coisa e outra. E se eu aumentar esse número aqui para 200? E se eu aumentar esse valor aqui para tal coisa? E se eu mudar a ordem dos ifs? Começa a tentar manipular. Depois que você mexeu numa coisa e outra e o que você está mexendo faz sentido, eu sugiro que você tente reescrever. Reescreve por parte. Não, eu vou ver se eu entendi essa lógica aqui. Aí você apaga ou comenta e tenta fazer de novo. Vamos ver. Qual é a lógica do que estava aqui embaixo? O que eram os 3 passos que ele fazia? Primeiro, ver se a pessoa acertou. Depois, se ela não acertou, verificar se o valor é maior. Depois, se não, verificar se o valor é menor. Você tenta reconstruir. Você está dando caminhos para o seu cérebro de tentar ver o quanto que ele aprendeu do que você viu. E para isso você tem que testar. Beleza? Então eu vou colar qual é o nosso Notepad, meu povo. Vou mandar lá para o vou mandar também para o Discord.